Boa noite, que Deus e os céus te guardem. A minha oração nessa noite é para que a proteção de Deus esteja sobre você e também sobre a tua casa. Que o Senhor coloque um muro de fogo ao redor da sua vida e ao redor da sua família, como diz a Bíblia no livro de Jó. Você crê? A nossa oração de hoje será muito forte. Estamos agora no horário que a Bíblia chama de a hora da viração, o horário sagrado. Essa é a hora que Deus visita o homem, se o homem estiver orando. Que o Senhor te visite nessa noite e que Ele para você se apresente como proteção. Amém? Inclusive eu quero que nesse momento já, ovelhas queridas, vocês escrevam aí abaixo nos comentários. Eu já ensinei aqui que tudo aquilo que você fala, ou seja, tudo aquilo que você libera no mundo espiritual através das suas palavras, tudo aquilo que você escreve, você dá legalidade no mundo espiritual. Por isso, nós temos que ter sempre cuidado com as nossas palavras, não é verdade? Eu quero que você escreva aí abaixo seu primeiro nome e a frase: a proteção de Deus está sobre a minha casa, sobre a minha família. Escreve aí, por favor, ovelha querida. A proteção de Deus está sobre seu primeiro nome, já está incluindo você nessa bênção, e a frase: a proteção de Deus está sobre a minha casa e sobre a minha família. Escreve aí, por favor. Enquanto isso, eu dou as boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Religião cada um tem a sua, Deus é um só, não é verdade? E em Deus nós somos irmãos. E eu vou te direcionar que nesse momento já você se inscreva no canal, porque a partir de hoje eu estarei orando pela tua vida. Você verá que Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus também se aproxima de nós e Ele muda a nossa vida. Na própria Bíblia Ele disse: tornai-vos para mim, ou seja, se voltem para mim, e eu me tornarei para vós outros. Cada oração que você faz, você está se aproximando de Deus. E Deus também está se aproximando de você. Olha aqui abaixo, aqui, a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você irá clicar. Quando você clicar, ao lado, você verá o símbolo de um sino. Você clica no sino e depois na opção todas. Vai aparecer a opção todas, você clica também. Tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e depois na opção todas. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu quero que você também prepare um pão, pode ser o pão que for. Algumas ovelhas mandam mensagem para mim no Instagram: meu bispo, o pão que o senhor pede pode ser pão integral, pode ser um pão, pode ser qualquer tipo de pão, tá? Prepara um pão, prepara um copo d'água, porque nós estaremos orando. O pão representa o Senhor Jesus, a água representa o Espírito Santo, e esses dois elementos, quando eles são consagrados juntos, transformam-se na ceia do fortalecimento. Então, que Deus te abençoe e que Ele te fortaleça. Amém? Eu estou com a Bíblia aqui aberta e eu quero ler um trecho bíblico. Perdoe. Eu quero ler um trecho bíblico para vocês e eu peço ao Senhor que a mesma bênção que havia na vida de Jó também possa estar na tua vida. Possa estar na tua vida e da tua vida venha refletir na tua família. Porque uma coisa é certa: quando uma pessoa se aproxima de Deus, quando uma pessoa busca Deus, a bênção não fica somente nela. Isso é muito forte. A bênção, ela estende-se para os familiares dela. A bênção estende-se para as pessoas que andam com ela. Olha, o mundo espiritual, isso é tão forte que eu vou te falar outra coisa. Quando você é uma pessoa de oração,
sabe, que tem uma comunhão com Deus, tem uma rotina espiritual, como eu ensino aqui, até o seu ambiente de trabalho é abençoado por causa de você. Falando aqui agora, eu lembro de uma passagem bíblica que a Bíblia fala sobre Jacó. Jacó, ele foi trabalhar, está um pouco rouco hoje, né? Jacó, ele foi trabalhar para um homem chamado Labão. E a Bíblia diz que Jacó, ele era um homem que tinha rotina espiritual. Ele orava, ele buscava a Deus. Ele tinha os seus propósitos com Deus. E quando ele foi trabalhar para Labão, Labão começou a prosperar. Labão começou a prosperar, mas ficar muito próspero. E Labão começou a observar, você vai entender. Labão começou a observar Jacó, e Labão, o patrão, começou a ver que Jacó tinha algo diferente, que Deus estava na vida de Jacó. E chegou o momento que Jacó ele não quis mais trabalhar para Labão. Ele disse, eu quero ir embora. Eu quero ir embora e agora acaba aqui, né, esse ciclo e eu vou seguir o meu rumo. Sabe o que foi que o patrão falou para Jacó? Labão disse assim, eu tenho visto. Não é qualquer patrão que fala isso, mas era algo nítido. Era algo nítido. Era algo que o próprio Labão tinha percebido. Quando Jacó quis ir embora, Labão disse, eu tenho visto que Deus tem me abençoado por causa de você. A sua presença aqui abençoou os meus negócios. Deus tem me abençoado. Olha o que ele disse. Não é, ele confessou que não era por causa dele, era por causa de Jacó. Deus, eu tenho visto que Deus tem me abençoado por causa de você. Eu não quero que você vá embora. Fixa o teu salário. O que você fixar, eu vou pagar. Fixe o teu salário que eu vou te pagar. Porque Labão, ele viu que ele prosperou tanto, que ele foi tão abençoado porque Jacó estava lá, que ele disse, eu não posso perder esse funcionário. Eu não posso perder Jacó. Então o que você disser, eu vou pagar para você ficar aqui. Então, uma pessoa que ela busca a Deus, que ela tem rotina espiritual, ela leva a paz para o ambiente que ela está. Ela leva a prosperidade, ela leva a vitória. Você que é uma pessoa que tem rotina espiritual, quantas vezes você já orou pelo ambiente que você trabalha? Quantas vezes você já chegou e já abençoou aquele ambiente? Não é verdade? Então, a bênção do Senhor está na vida daquelas pessoas que têm rotina espiritual, que busca a Deus. É nítido que Deus abençoa não só a pessoa que busca Ele, mas também os familiares, mas também o ambiente que ela está, o ambiente que ela anda é abençoada pela unção da comunhão dela com Deus. Você entende? Então, Jó, ele era um homem que tinha rotina espiritual e através dele, a família dele era abençoada. A família dele era protegida. Mesmo que a família dele não buscasse a Deus, por causa dele a família era protegida. Eu vou te provar. Lembra quando o inimigo tocou na vida de Jó? Porque Deus permitiu, por um propósito divino, Deus permitiu. O que foi que a esposa falou para Jó? A esposa falou o quê? Você vê que a comunhão com Deus era de Jó, não era a esposa que tinha comunhão com Deus. Porque se aquela mulher tivesse comunhão com Deus, ela nunca ia dizer para Jó o que ela disse. O que foi que ela disse, meu bispo? Quando Jó estava doente, com doença do alto da cabeça até os pés, que Deus nos livre e nos guarde, ela olha para Jó e diz assim, você ainda mantém a sua fé em Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Amaldiçoe a Deus e morra. E Jó disse, você fala como uma louca. Nunca eu vou fazer isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar ao meu favor. E tanto é que no último capítulo de Jó, Deus devolve o dobro. Devolve não, Deus dá o dobro de tudo aquilo que o inimigo tirou da vida de Jó. Então a comunhão com Deus era de Jó. Mas através de Jó, os familiares eram abençoados.
os familiares eram protegidos. Tem gente que está aqui me assistindo que o inimigo, ele não fez o que ele queria em alguns familiares porque você está orando. Porque você está orando, porque você está buscando, porque você tem os apresentado em oração. Isso é muito importante. Tem sido muito importante. Muitas vezes nem eles sabem a importância que você tem na vida deles. Porque se você para de orar pela tua família, você, sabe, você tira uma proteção que existe na vida deles por causa da tua oração. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Lembra quando o Senhor Jesus disse assim, isso é falando sobre nós, eu e você. Vós sois o sal da terra. O sal da terra. O sal, ele é o alimento mais barato da cesta básica. Você já observou? O sal, porque Deus me comparou e comparou você, comparou quem busca ele com o sal. O sal é mais barato. Veja quanto está o quilo do sal e o quilo do feijão. Qual é que está mais caro? Veja quanto está o quilo do sal, o quilo do arroz. Qual está mais caro? Veja quanto está o quilo do sal, o quilo do açúcar. Qual está mais caro? Você pode ter na sua cozinha todos os alimentos. Antes do feijão acabar, você compra. Não pode faltar o feijão. Antes do macarrão acabar, você compra. Antes do açúcar, o açúcar está acabando. Não pode faltar o açúcar. Você já observou que às vezes a pessoa só vê que só sente a falta do sal quando ele termina, o sal acabou. O sal acabou. O sal é o mais barato. O sal é o que a pessoa menos se preocupa. Mas eu vou te falar, sem o sal, nenhum alimento tem sabor. Faz uma comida sem sal. Por que as pessoas não gostam de comida de hospital? Porque não tem sal. É verdade ou não é? Quando você come uma comida que não tem sal, você diz assim, meu Deus, não, tá ruim, porque está sem sal. O sal serve para duas coisas, para dar sabor e para preservar. O sal serve para dar sabor e para preservar. Já viu aquelas carnes que a pessoa quer que não estrague, que dure muito? Põe sal e coloca no sol. Ali preserva. O sal serve para dar sabor. Sem o sal, o alimento não tem sabor. O sal serve para dar sabor e para preservar. Existem famílias que estão preservadas, que o inimigo não tocou, porque ali tem o sal. E o sal é aquela pessoa que Deus levantou ali para orar. Você é o sal. Vós sois o sal dessa terra, a luz desse mundo. É muito forte, né? Às vezes tem pessoas que não dão muito valor ao sal, até quando ele acaba. Quando ele acaba, tem que comprar, porque senão não vai ter, o alimento não vai ter o sabor. Aquilo que você faz aqui, oração, talvez possa ter até familiares que não dê tanto valor, mas é por você. Olhe, pode ter certeza. Graças a Deus em primeiro lugar, claro, e segundo você, que tem orado por eles. E através da sua oração, Deus tem preservado, Deus tem guardado, Deus tem livrado. Você entende? Toma posse do que eu estou falando. Inclusive você que está fazendo o propósito aí, já fez o seu propósito por você, o propósito profético. Agora você faz o propósito da intercessão por cada um dos teus familiares. Você vai fazer aí agora, quem está fazendo agora aí, terminando aqui, os nomes chegam aqui para mim. Vai fazer o propósito da intercessão pelos seus familiares. Cubram todos. Não deixe ninguém fora desse propósito. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor, de onde vens? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura é à toa que Jó teme a Deus? Acaso não o cercaste com uma sebe,
muro de fogo, muro de proteção. Acaso não cercaste com a sebe a ele e a sua casa? Olha o que o próprio inimigo está dizendo aqui. Olha o que o próprio inimigo está confessando. Não cercaste a ele, não o cercaste com a sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Meu Deus, o próprio inimigo confessou a bênção que existia na vida de Jó. Quando Deus disse: está vendo o meu servo Jó, homem abençoado, homem íntegro, que me busca, que me teme? Então o inimigo disse: é à toa? É à toa que ele busca o Senhor? O Senhor não colocou uma sebe sobre ele, sobre a casa dele, um muro de fogo? Eu não posso tocar. Eu não posso tocar. O Senhor colocou um muro de fogo sobre ele e sobre a família. A obra das suas mãos o Senhor abençoou, ou seja, tudo que ele coloca a mão dá certo. E os bens dele se multiplicam na terra. Foi aí que o inimigo disse para Deus: deixa eu tocar nele. Tire essa proteção que o Senhor colocou. Deixa eu tocar para o Senhor ver se na sua face ele não blasfema. E Deus permitiu, porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus nunca vai permitir que eu e você passe uma prova maior do que a nossa força, pode ter certeza. Mas o inimigo, ele viu a proteção. Ele viu que Jó não era qualquer pessoa. Jó tinha uma proteção, aleluia. A família de Jó tinha uma proteção. E não era por causa dos familiares dele, era por causa dele. Jó tinha uma comunhão com Deus. Jó era um homem que tinha rotina espiritual. Se você ler o último capítulo de Jó, mostra a rotina espiritual dele, ele orando pelos amigos dele. Ele orando pelos amigos dele. Ele era um homem de oração. E se você olhar o primeiro capítulo, você também vai ver que Jó, de tempo em tempo, ele tinha propósitos com Deus. Ele ofertava a Deus por cada um dos seus familiares, para que Deus viesse guardar, para que Deus viesse proteger, para que Deus viesse livrar. Por isso que eu ensinei esse propósito a vocês da intercessão. Uma vez por mês você faz esse propósito, você apresenta uma oferta a Deus por cada um dos seus familiares. Não é o valor. Muitas pessoas aprenderam que quanto mais você ofertar, mais você vai ser abençoado. Não é verdade. Não é o valor, mas é o ato. É a obediência, é a direção que você recebe. Então, nesses próximos dias, até o dia 7, você que já fez o propósito por você, você faz o propósito pelos seus familiares. Senhor, essa oferta aqui é por tal pessoa, essa é por tal pessoa, essa aqui é por tal pessoa. Essa oferta que eu já ensinei a vocês, que representa um número de Deus, um número profético. Pode ter certeza que o Senhor irá abençoar, guardar e proteger. Eu já ensinei aqui, as pessoas que conseguem, sempre façam aqui, quando nós estamos aqui no horário, porque no mundo espiritual, horários têm muita força. Agora, aqueles que não conseguem, você pode fazer seu propósito pela sua família também, pelo Pix, que é o Pix da igreja, tá? Que está aí no primeiro comentário fixo. Mesmo assim, tem gente que não consegue ver e que sempre pergunta para mim no Instagram. Então, se você quiser, eu vou falar aqui para você. Os que conseguem fazer aqui no momento que nós estamos aqui agora, você pode fazer aqui agora na live. Quem não conseguir, faz depois. Quando terminar aqui, os nomes chegarão para mim aqui, tá bom? Para você que quer o Pix, 09 238 540 0001 82. Vou falar mais uma vez para quem quiser, tá bom? 09 e lembrando, isso aqui é importante. A nossa igreja só tem esse Pix. Só tem esse Pix. Não existe Pix Bispo Bruno Leonardo, só existe um Pix da igreja, tá? Que é em nome da Igreja Batista Avivamento Mundial, tá certo? 09 238 540 0001 82, tá certo? Nós vamos orar. Antes de orar, eu quero pedir a Deus nessa noite que coloque sobre você, sobre a tua família, um muro de proteção, um muro de fogo. Eu quero falar com você que Deus levantou, você que foi uma das primeiras pessoas da família que Deus levantou para ter rotina espiritual, para orar, que você escreva os seus familiares.
Não deixe o ano virar sem eles estarem aqui. Quando você escreve eles, a oração já passa a chegar no celular. Já é uma bênção. E vai ter o momento certo de Deus para aquela pessoa. Deus tem a hora certa para cada pessoa. Vai chegar o momento que ele vai começar a ouvir a oração. Que ela vai começar a ouvir a oração. E acredite, eles irão te agradecer por isso. Pode ter certeza. Cada oração dessa aqui tem abençoado, tem guardado a vida de todos nós. Amém, ovelha querida? Antes de orar, prepara o pão e a água. Eu quero colocar aqui um testemunho. Você quer mandar o testemunho? Anota o número aí do Zap, para você mandar o testemunho, do WhatsApp. 71 prefixo, número do WhatsApp. 9927-9594. 9927-9594. Tá bom? Vamos ouvir aqui um testemunho aqui. É 1 minuto só, 1 minuto e 2 segundos. Vamos ouvir. Boa tarde, meu bispo. Aqui é Cleidiane, sou do Espírito Santo. Espírito Santo. Eu tenho rotina espiritual com o Senhor desde junho. Antes eu ouvia, mas não era tão frequente. Olha. Era lá uma vez ou outra. Mas então, desde julho que eu comecei a vir, a ter uma rotina, e cada dia eu queria aprender mais. Glória a e Deus. mais. Então, eu tinha sede de aprender cada dia mais. Então, eu fiz a campanha, faço todas as campanhas até hoje. E essa do Salmo 23, coloquei o nome da minha sogra, pedindo a Deus. Quando foi essa semana passada, o advogado ligou, que era para ela ter uma audiência hoje. Eu levei ela e nós chegamos do fórum agora. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está aposentada. Eu só tenho a agradecer e a glorificar o nome do Senhor Jesus. E obrigada, meu bispo, que através do Senhor, Deus nos tem abençoado. Muito obrigada. Deus abençoe o Senhor, meu bispo, cada vez mais. Amém. Amém, minha ovelha querida. Que testemunho forte. Esse testemunho que ela está falando aqui é o testemunho, ela fala a oração da meia-noite. É a oração, ou não, ela diz que na oração do Salmo 23, é a meia-noite. É a oração que estamos fazendo do Salmo 23, né? Toda meia-noite estamos fazendo. Olha aí, ela colocou o nome da sogra e Deus entrou com providência. Ou seja, todas as orações que nós estamos fazendo aqui têm gerado testemunho. É muito forte. Nosso Deus é fiel. Quero mandar o beijo e a bênção antes de orar, como eu faço sempre para as ovelhas de alguma cidade. E o beijo e a bênção dessa oração é para as ovelhas da cidade de Rio das Ostras. Um beijo e uma bênção. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde, o Senhor proteja. Recebam o meu abraço e eu creio que em breve eu estarei aí fazendo a visita do profeta. O nosso encontro será lindo, tá bom? Uma direção para as minhas ovelhas. Se você não me segue no Instagram, me siga. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Sabe por quê? A minha equipe já está preparando uma agenda muito grande para eu fazer as visitas do profeta. Eu não vou poder ficar falando aqui as datas, porque aqui é oração. Imagine eu com agenda para ir em 10 lugares, falando aqui. Aí vai tomar o tempo todo da live só para falar isso. Então, no Instagram que eu vou estar falando os lugares, as datas, e eu vou estar liberando as senhas gratuitas, tá bom? Lá no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Como, por exemplo, janeiro eu vou estar em Belém do Pará. Agora, em dezembro, dia 10, eu vou estar em Feira de Santana. E eu vou estar liberando as senhas lá no Instagram. Então, me siga e sempre observe meus stories, porque é lá que eu libero as senhas. E outra coisa importante, falar aqui um segredo para vocês. Muitas ovelhas pedem para eu falar, eu parei de falar o salmo aqui para também não alongar, mas lá no Instagram eu falo. Sempre que eu coloco uma publicação lá, eu fico alguns minutos lá respondendo as ovelhas que perguntam qual é o salmo da minha vida. Então, sempre que eu colocar lá, se você ver, pode perguntar logo qual é o salmo da minha vida, porque eu fico um pouco lá para responder e eu vou te responder, tá bom? Tá certo? Nós vamos agora orar. Pão e água já estão prontos, já estão preparados. Então vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite de oração, nesse horário profético, horário espiritual muito forte,
Pai, eu entro na tua presença com milhares de filhos e filhas do Senhor que estão comigo aqui agora e outros milhares que entrarão aqui em algum momento dessa noite. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que a mesma bênção que estava sobre a vida de Jó, que esteja sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Mãos abençoadas, família protegida, bens multiplicados, como diz a tua palavra, essa bênção estava sobre a vida de Jó. Que o Senhor possa colocar um muro de fogo, Pai, um muro de fogo ao nosso redor, para que as setas do inimigo não toquem, os laços não nos alcancem. Que, meu Deus, cada familiar que está, meu Deus, sendo colocado nesse propósito da intercessão venha ser abençoado, venha ser guardado, protegido. Dá força à tua filha, Pai. Dá força ao teu filho que o Senhor levantou como coluna dessa casa, para que através dela todos os outros familiares estejam aqui, meu Pai, na rotina espiritual, na corrente de oração, que através dela, que através dele, todos os familiares e parentes sejam alcançados, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço, consagra esse pão, consagra esta água, quando eles comerem, beberem, que sejam fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Diga, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Diga assim, a minha vida e a minha casa está debaixo da bênção, da paz e da proteção. Eu quero que você ore assim comigo agora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém, ovelha querida. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Meia-noite estaremos juntos mais uma vez. Não perca a oração da meia-noite, Salmo 23, antes de você sair. Eu quero que você compartilhe essa oração com seus familiares. Peça para que eles se inscrevam. E além deles, eu quero que você compartilhe. Tire 5 minutos. Tire 5 minutos aí da sua noite e compartilhe com as pessoas que você sabe que não estão aqui na rotina espiritual. Que Deus te use para ser bênção na vida dessas pessoas, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe. Deus te guarde.